E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim, espero que esteja todo mundo bem, todo mundo se cuidando aí nesse tempo de pandemia. Espero que todo mundo cuidando um do outro. E aí, Goku? Seu Goku. Oi, Muri. E essa é a Nora, não é pequenininha. E tem o Kimi também, o Kimi tá por aí. Deve estar aprontando. Então, como eu vinha dizendo, todo mundo se cuidando aí, né, nesse tempo, nesse período, cuidando um do outro principalmente, e com uma ênfase maior no pessoal de mais idade, pessoal mais velho, os grupos de risco, para que a gente consiga preservar esse pessoal, todo mundo fique bem. Acredito que mais um tempo esteja tudo resolvido e a gente já volte à normalidade, ou pelo menos muito próxima da nossa normalidade. Todo mundo precisa que as coisas melhorem. Pessoal, hoje pela manhã, os amantes de automobilismo que abriram os sites de notícia ou visualizaram em algumas redes sociais, viram a treta do Hamilton com o Mario Andretti e com o Jack Stewart a respeito das manifestações sobre racismo que o Hamilton vem puxando nas provas da Fórmula 1. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Quem tem acompanhado as provas da Fórmula 1 agora do início da temporada, as 3 primeiras provas, viu que o Hamilton tem puxado os protestos anti-racismo que vem acontecendo em várias partes do mundo, principalmente depois do ocorrido com o Floyd lá nos Estados Unidos. E algumas figuras têm se destacado mais na frente desses protestos. E o Hamilton é uma delas, né? No mundo da Fórmula 1 ele é o principal ativista, ele é o único negro que corre na Fórmula 1. Ele sempre foi envolvido nessas causas, não ia ser diferente, né? Claro que ele ia puxar essa causa dentro da Fórmula 1. Não vejo um outro piloto que estaria fazendo frente a esse assunto. Na semana passada, o Jack Stewart já tinha se manifestado, dando a opinião dele de que, na realidade, esse problema de diversidade na Fórmula 1 ele não é tão grande quanto parece. Ele não é tão grande quanto a ênfase que tem se dado, principalmente pelo Lewis Hamilton, em relação a esses protestos que vem ocorrendo. Isso foi na quinta ou na sexta-feira. Acredito que foi na sexta-feira que o Jack Stewart se pronunciou com essa frase. No dia da corrida, né, no domingo, dia do Grande Prêmio da Hungria, o Hamilton puxou de novo o protesto, como ele já tinha feito na Áustria, né? E todo mundo com as camisetas pretas, né, pedindo o fim do racismo. Ele não foi um protesto com uma ênfase tão grande quanto os protestos das 2 primeiras corridas. E isso gerou até um descontentamento no Hamilton, né? No final da corrida o Hamilton não estava contente com o que tinha acontecido. E hoje sai essa matéria, incluindo a fala do Mario Andretti, o campeão de Fórmula 1, Mario Andretti, norte-americano, dizendo que ele respeita muito o Hamilton, respeita essa atitude de protestar em relação ao antirracismo, mas que na visão dele ele acredita que isso que o Hamilton vem fazendo, além de levantar a bandeira do antirracismo, também é para puxar os holofotes para ele, acabar se beneficiando dessa imagem. E de certa forma até prejudicando alguns pilotos que não tomam a mesma atitude que ele toma. Em primeiro lugar, eu já quero deixar claro que o que eu falar aqui nesse vídeo é uma posição minha, uma posição pessoal, e eu respeito quem não concorda comigo, sem problema, muito pelo contrário, eu gosto bastante disso, porque isso gera análise da minha parte e sempre levo isso para um lado positivo. Eu sempre sou a favor de qualquer manifestação que envolva esses assuntos mais sensíveis. Trabalho infantil, violência contra a mulher, pedofilia, enfim, esses assuntos que são mais complicados, que são bem problemáticos e que a gente vai lutar contra isso a vida inteira e não pode parar. Tem que ter sempre uma manifestação ativa para combater esse tipo de situação. Então qualquer manifestação, qualquer movimento que se crie para trabalhar em prol das pessoas que sofrem com esses erros da humanidade, enfim, eu sou a favor. Então eu sou a favor do que o Hamilton vem fazendo. Ele está trabalhando por uma causa que é complicada
e que precisa de muita força para que venha a ter resultados. O Jack Stewart está errado em falar o que ele está falando? Na minha opinião, não. Ele não está errado. Ele está dando a opinião dele em cima da visão que ele tem, sendo que ele vivenciou o mundo da Fórmula 1. Ele está falando especificamente da Fórmula 1, que ali dentro, né, naquele nicho, o problema da diversidade que se levanta não é tão grande quanto parece. Lógico que a gente observando de fora, né, nós observando de fora, nós não vemos muitos negros ali dentro. Na linha do grid, ali a linha de pilotos, é só o Hamilton. E até no próprio paddock também é bem difícil da gente ver. Mas a gente não está ali dentro para saber o que realmente acontece. O Jack teve por muito tempo atuante nas pistas, no paddock, e trabalha nesse mundo a vida toda. Tá errado o Mario Andretti dizer que o Hamilton está querendo se beneficiar com isso? Eu acho que também não, porque é a visão dele também em relação ao que o Hamilton fez no passado e o que o Hamilton ainda faz. Porque o Hamilton pode até ser preconceito da minha parte, até ser preconceito de alguns e do Mario Andretti, achar que o Hamilton toma algumas atitudes para puxar a brasa pro assado dele, para ele se mostrar... Tudo certo aí, Goku? Para ele se beneficiar com isso. Então essas atuações do Hamilton acabam levando as pessoas a acreditarem que as atitudes que ele toma e as ações que ele faz sejam para benefício próprio. Exemplo, em Mônaco, no ano passado, quando a Mercedes fez uma estratégia um pouco diferente com o Hamilton em relação aos demais, nas últimas voltas o Hamilton liderava a corrida e ele tinha os pneus mais desgastados que o Verstappen e que os outros pilotos que vinham atrás dele. O que virou a atração daquela corrida era o Hamilton berrando no rádio com a equipe, dizendo que se ele conseguisse levar o carro até o final seria um milagre. Ele levou o carro até o final. Foi um milagre? Não. Ou temos um novo Jesus Cristo aí? Muita gente diz que essa admiração que o Hamilton tem em relação ao Ayrton Senna é sim uma admiração, mas não é tudo o que ele diz que é. Por exemplo, eu já vi entrevistas do Hamilton dizendo que o Senna é o único piloto que ele se inspirou e que tudo que ele busca na pista e tudo que ele busca em termos de performance é baseado no que o Senna fazia. Se vocês pegarem e analisarem o estilo de pilotagem do Hamilton com o estilo de pilotagem do Senna, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os dois estilos são bem diferentes. Pode se comparar e vão ver que vai ter muita diferença. Não são dois pilotos iguais na pista, então o Hamilton não se espelha no Senna para tomar as ações que ele toma dentro da pista. É bem diferente. Esses tipos de atitude acabam fazendo com que algumas pessoas acreditem que tem coisas que o Hamilton fala, que o Hamilton faz, que na realidade não é bem o pensamento dele, e sim alguma coisa para benefício próprio, para benefício da imagem. Tá, mas então o que está errado nisso? Na minha opinião, tudo que eu estou falando aqui é a minha opinião, quem mais erra nisso tudo é a organização da Fórmula 1, no caso a Liberty Media. Eu acredito que a Liberty Media devia estar trabalhando uma campanha bem maior, uma campanha diferente, uma campanha audiovisual com comerciais durante todo o final de semana de Grande Prêmio e até em outras mídias também, redes sociais, devia estar trabalhando mais forte isso. Por quê? Para tirar essa causa das mãos do Hamilton só. O Hamilton não pode assumir a responsabilidade disso. A responsabilidade disso tem que ser de todos e tem que ser coordenada por alguém maior. E quem coordena é a Liberty Media, que na minha opinião está fazendo um trabalho extremamente fraco em relação a isso. O próprio Hamilton já falou isso. O próprio Hamilton já falou em entrevista que ele esperava uma ação maior por parte da Fórmula 1 em relação a esses atos. E se essa ação parte da Liberty Media, parte da organização da Fórmula 1, tira do colo do Hamilton a responsabilidade de assumir a causa como se fosse dele e parte a ser de um todo. Eliminando assim essa possibilidade do Hamilton estar tomando porrada aí de todo lado, e o movimento em si acaba tendo um efeito até maior, porque acaba unificando as pessoas ao redor do movimento. Aí quem não gosta do Hamilton, o Hamilton tá fazendo isso para se promover. Sabe? Aí quem gosta do Hamilton vai defender ele, mas vai criticar os outros pilotos que não atuam da mesma forma que ele, que não tomam as mesmas atitudes que ele toma.
acaba gerando uma confusão, no mundo de hoje principalmente, que todo mundo acha que tem uma opinião muito forte e que tem a razão, fica bem complicado. Mas como eu disse para vocês, essa é a minha opinião. A minha opinião, ela é simples, ela é só uma opinião, e eu fico sempre aberto a discussões, a outras ideias, a outras opiniões, eu gosto disso, acho super positivo, e tomara que essas ações tenham um resultado, que realmente o racismo é uma coisa que não tem cabimento a gente ainda viver com isso, precisa acabar, e como eu disse, qualquer ação que for tomada em relação a essas causas, eu tô dentro, eu apoio, eu tô junto. Pessoal, por hoje é isso aí. Deixem nos comentários de vocês o que vocês acham, concordam ou não concordam, qual a opinião de vocês em relação a isso. Vou ficar bem contente em saber a opinião de vocês. Vamos trocar ideia e vamos estar sempre trabalhando para que a gente tenha um mundo melhor. Um abraço para todo mundo e até mais. Ah, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal aí, tá? Valeu! Eu vou lutar, vou prosseguir.